Primeiramente, vamos abrir nossas Bíblias no livro das primeiras crônicas, primeiro livro das crônicas de Israel, no capítulo 21. E depois nós vamos ler alguns versículos aqui, depois nós vamos lá para Efésios capítulo 6, verso 10 a 12. Mas primeiramente, livro das crônicas, primeiro livro das crônicas, capítulo 21, versículo 1. Mantenham suas Bíblias abertas, mesmo após a leitura, que nós iremos passear um pouco por estes livros, por esses textos. Eu vou ler. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e percorreu todo o Israel, então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, e que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não caia nas mãos dos homens, não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 pessoas, 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra, e disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Vamos abrir nossas Bíblias ainda em
Efésios capítulo 10, de 10 a 12. Efésios 10, ou melhor, Efésios 6, de 10 a 12. Efésios 6, de 10 a 12. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra as potestades, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O texto que nós acabamos de ver aqui em Crônicas, ele nos mostra o orgulho do homem. Mostra o orgulho do homem em detrimento do mandamento e das ordenanças do Senhor. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Seu coração se enche de orgulho e ele manda a Joabe, o seu oficial, fazer o recenseamento, fazer a contagem do povo de Israel. O reino de Davi já era muito próspero. Davi já tinha vencido grandes batalhas contra os filisteus, contra os povos dominadores das terras que eram inimigos de Israel. Quando nós lemos lá primeiro Samuel, no capítulo, o livro de 1 Samuel, nós vemos a história de Davi. Um moço simples, pastor de ovelhas, estava ali como que esquecido dos homens, esquecido dos seus irmãos. E quando Deus manda o profeta procurar uma pessoa para ungir rei de Israel, porque Deus já estava, dentro da sua soberana vontade, escolhendo para si um rei que lhe agradasse, ele sai vendo um por um dos filhos de Jessé. Jessé sai apresentando aquele mais forte, o mais bonito, o mais talvez na concepção do seu pai, o mais inteligente, o mais trabalhador, o mais apto para a guerra. Mas o profeta disse: não é este. Tem mais algum outro filho teu aí? Tem um lá, que toma conta das ovelhas. Leva-me até ele. O profeta vai até Davi. Quando chega, vê Davi pastoreando as ovelhas. E diz: é este o homem que Deus quer para reinar sobre Israel. E dentro daquela conjuntura, dentro daquele contexto, estava a mão de Deus através dos séculos, guiando, escolhendo aquele que haveria de ser, né, o antecessor de Cristo, filho de Davi, filho de Jessé. Dentro da soberania de Deus, dentro dos planos infalíveis de Deus, Davi já estava escolhido. E Davi passa por todos aqueles problemas. Se apresenta a Saul, surge Golias, desafiando o povo de Israel, insultando a Deus, menosprezando a Deus. Saul, acovardado no seu palácio, com medo de Golias, e os seus soldados também, e Davi se apresenta corajosamente
um jovem franzino, sardento, talvez que muitos dessem muito pouco por ele, e Davi se apresenta. Quando Davi vai ao rei, Saul estranha, e Davi diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército ou os exércitos do Deus vivo? E Davi vai à batalha. Saul lhe empresta a sua armadura. Ele vai, quando chega, a armadura é pesada demais, ele se desfaz daquela proteção, daquela armadura pesada, deixa tudo aquilo e vai somente com a sua funda enfrentar Golias. Chegando lá, Golias o insulta, diz: eu vou a vocês com espada e com lança, e vocês vêm a mim com um pau, como se eu fosse um cão. Davi mata Golias com uma pedrada certeira na sua fronte, decepa a sua cabeça com a própria espada de Golias e leva a cabeça de Golias para Saul. Daí então Davi passa a fazer parte dos soldados de elite do exército de Saul. Saul tem uma vitória grandiosa, e as mulheres cantando na rua, elas dizem: Saul matou 10.000, mas Davi matou dezenas de milhares. E Saul começa a ficar com inveja de Davi, e Satanás começa a encher o coração de Saul de ciúme e de inveja de Davi, a ponto de desenvolver uma grande perseguição contra o servo de Deus. Saul termina muito mal. Saul consulta uma necromante, faz subir um espírito mau da terra que se passava por Samuel, e era proibido por Israel. A cartomante havia de ser apedrejada, o necromante, quem consultasse os mortos. E Saul tem um fim muito triste. Finalmente Davi é ungido rei. Depois de ungido rei, Davi faz coisas maravilhosas. E aqui nós temos Davi mandando, depois de tanta coisa que o Senhor fez com Davi e por Davi, ele se envaidece e acha que é alguma coisa. Ele se envaidece espiritualmente, manda nomear o povo, recensear o povo, fazer uma contagem, para que o povo visse a sua glória, para que os seus inimigos vissem e ouvissem falar da sua glória e do seu poderio militar. Veja só que só de homens que puxavam da espada tinha 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá, 470.000 homens. Era motivo de muito orgulho, um exército de uma nação que vivia cercada de inimigos, que atacava inimigos em número muito superior ao dela e vencia, está com um exército tão poderoso, só de homens que puxavam da espada. E Davi se envaideceu. E a Bíblia diz, aqui no capítulo 1, no versículo 1, diz: Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então o que eu quero mostrar aos irmãos? Essa atuação de Satanás já no Antigo Testamento, e era conhecido por esse nome. Mas a atuação de Satanás não foi só nessa área. Satanás, ele atuou em muitas outras oportunidades, e eu vou destacar aqui para os irmãos rapidamente. Nesse livro, por exemplo, Satanás, ele atuou no Antigo Testamento. Satanás, como nós sabemos, quer dizer acusador ou adversário, aquele que resiste. Então Satanás, ele é mencionado em 1 Crônicas, em Jó 1 e 2, em Jó capítulo 1 e 2. Vindo os filhos de Deus, veio Satanás entre eles. Viste meu servo Jó?
homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Então lá em Jó. Aí vem depois em 21:1 do texto que nós lemos, incitando, quer dizer, levantando o pensamento de Davi a recensear o povo. Lá no Salmo 109:6, também a Bíblia diz que fala sobre Satanás. E Zacarias 3:1-2, que é quando ele se opõe ao sumo sacerdote Josué. E assim por diante. Então Satanás, ele é um inimigo poderoso, é um inimigo astuto, é um inimigo sagaz. Ele age com sagacidade. E nós não podemos esquecer disso, nem abrir a nossa guarda. E eu gostaria de meditar nesta noite com os irmãos sobre conhecendo as astutas ciladas do diabo e um comentário sobre batalha espiritual. Então Satanás começou a sua atuação muito cedo no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Quando foi que ele começou a atuar no Antigo Testamento? Lá no Éden. Sempre incitando as pessoas, os homens, incitando os nossos primeiros pais a desobedecer a Deus. Torcendo a palavra de Deus, para que o homem viesse a pecar, viesse a cair e a desobedecer a Deus e cair do estado de graça em que se encontrava. Mas eu gostaria de dar continuidade, principalmente nesse texto de Efésios, capítulo 6, de 10-12. E eu gostaria de destacar aos irmãos nesta noite, e meditar com os irmãos, nessa parte introdutória da nossa meditação, do nosso estudo doutrinário, para dizer aos irmãos que o chamado de Cristo é um chamado para nós seguirmos-lo. Cristo nos chama para segui-lo. Ele disse aos seus discípulos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele disse a outro: vem e segue-me. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, esposa, esposo, por amor de mim e do Evangelho, não é digno de mim. Então o chamado de Cristo é um chamado para segui-lo. E esse chamado para seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos chama para nos engajarmos numa luta. A vida cristã é uma luta, é uma guerra. Nós estamos em guerra. Nós estamos travando uma luta de vida e de morte, e de luta pela sobrevivência. Porque nós lutamos contra um inimigo forte, poderoso, astuto, sagaz, que vive em nosso derredor. Um dos meios para se vencer uma batalha é conhecer o seu inimigo. Jesus nos contou uma parábola de um rei que se preparava para uma guerra. E antes de partir para a guerra, ele disse que esse rei ele parou para analisar, para acertar, para obter informações. Então esse acertar, esse procurar informações é importante para saber com quem você está lutando. Nenhum exército que vai para a guerra, ele vai para a guerra enfrentar o inimigo de forma assodada, de forma apressada. Ele se cerca de toda uma circunstância, de todo um conhecimento, de toda uma estratégia para conhecer aquele inimigo, para poder entrar no território daquele inimigo e vencer aquele inimigo. E sair do território daquele inimigo vitorioso. Foi isso que Cristo fez. Lá naquele cântico da bendita Virgem, quando ela sabe que está grávida, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. E ela sai dizendo várias coisas, porque Ele destronou poderosos,
Aquela palavra que Maria falou pelo Espírito de Deus, destronou poderoso, se referia a justamente os inimigos espirituais. Essa hoste, ou essas hostes espirituais de que Paulo fala, do mal, contra os dominadores deste mundo. E hostes, forças, outro texto diz hostes espirituais do mal, e Paulo usa aqui o termo, nesta tradução, forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então precisamos conhecer o inimigo, para saber com quem estamos lutando. E essa verdade, ela é também uma coisa importante e imprescindível na luta dessa batalha espiritual. Então, para combater esse inimigo com eficiência nessa batalha, é necessário conhecer o inimigo. Batalha espiritual não é isso que dizem por aí afora, usando chavões, não é usando frases de efeito. Eu declaro, eu recebo, eu repreendo, está repreendido. Não, isso não é batalha espiritual. Isso não tem nada a ver com batalha espiritual. São frases vazias e totalmente sem efeito, que não funcionam contra Satanás. Não funcionam. C.S. Lewis é um escritor evangélico. Prefaciando o seu livro As Cartas do Inferno, ele faz uma importante observação. Ele diz o seguinte: há dois erros igualmente opostos entre si, que se opõem, que se chocam, nos quais podemos cair em relação aos demônios. O primeiro deles é não crer na sua existência. O outro é crer na sua existência, mas também sentir um interesse excessivo e não sadio neste assunto. Os próprios demônios estão igualmente felizes com os dois tipos de erros, e eles saúdam tanto os materialistas quanto aqueles que gostam das coisas do âmbito mágico, ou no âmbito místico, do mistério, misterioso. Então, para o autor materialista, ou para o autor, para C.S. Lewis, materialista é aquele que zomba da existência do diabo. Tem gente que diz: não, Satanás não existe, isso é conversa, isso é mito, porque só crê naquilo que vê, que pode apalpar, logo não crê naquilo que a Bíblia fala acerca do assunto. E eu me lembro que aqui em Campina Grande tinha um pastor de uma igreja aqui no centro da cidade que dizia que Satanás não existia. Um pastor de igreja, pastor evangélico. Isso é mito, isso era um mito dos judeus. Então, crer literalmente num diabo ou em Satanás, ou saber, não é crer no sentido de confiar, saber, é crer no sentido de saber que existe, está fora de moda. Se Satanás não consegue com você, se Satanás não consegue com que uma pessoa se torne um materialista, ou uma pessoa materialista, isso é, não creia na sua existência, ele fará tudo para que a pessoa se torne um mago, um ocultista, um mágico. Tem aquele escritor, né, Paulo Coelho, o mago. Ele é um tipo de gente, ele é um tipo de pessoa dessa natureza, é um mago. Então, o outro erro comum é que muitas pessoas, ou muitos crentes até, veem Satanás em todo canto. Vê Satanás atrás das portas, debaixo da cama, né? Tem crente que vai dormir, antes de dormir, olha lá debaixo da cama, vê se tem alguma coisa. Tem crente que vai dormir, bota a Bíblia de lado da sua cabeceira, porque acha que a Bíblia é um livro mágico, e se Satanás aparecer, ele vai mostrar a Bíblia para Satanás, e Satanás vai embora. Não, não vai embora, irmãos. Então, muitos veem demônio em todo canto. Vê vulto, né, passando, eu vi um vulto passando, está repreendido. Não, irmãos, isso não é ensino bíblico. Então, eles mostram uma lista longa de demônios,
né? É demônio da concupiscência, é demônio da avareza, é o demônio do orgulho, é o demônio do assassinato, do adultério, da alegria, o demônio da úlcera. Deus me livre, né? Mas para muitos eu estaria com o demônio da úlcera, porque eu tenho uma gastrite crônica, que basta eu me agitar, ficar aperreado, como diz o Matuto, minha gastrite começa a me incomodar. Então, para eles, eu teria um demônio, né, da gastrite, vamos dizer assim, o demônio da gastrite. Então, o demônio da alegria, da úlcera e da infelicidade. Não é assim que nós vemos aí todo dia? É ou não é, irmãos? Quando a gente liga a televisão, sessão de descarrego, a noite, agora parece que a noite da bênção do pai Abraão, e assim sucessivamente, porque o povo não examina as Escrituras. Por isso que eu repito sempre aquela frase do pastor Denesi: está na Bíblia, irmãos, é só ler. Não é, Oliana? Ele sempre diz isso. Está na Bíblia, irmãos. Irmãos, então esse tipo de visão acerca do assunto sobre a existência de Satanás ou as astutas ciladas do diabo é totalmente desequilibrado e afastado da Bíblia. Não tem nenhum fundamento, não tem nenhum embasamento bíblico. Nenhum. Podem contestar. Não tem. Nós temos que dar a cada um, expor a razão da nossa fé. Porque se nós vemos uma pessoa desse tipo falando e nós ficamos calados, nós vamos estar contribuindo para que ela continue no erro. E nós temos que falar sobre isso. O apóstolo Paulo diz que nós temos a palavra da reconciliação. Está em nós essa palavra, né? A palavra da reconciliação. Então, a única forma de termos uma visão correta acerca desse assunto é conhecendo a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito. Não há outra forma, porque se for buscar outra forma, o crente vai cair no misticismo. O crente verdadeiro não, mas as pessoas vão cair no misticismo, vão pender para o lado do demonismo, do espiritismo, do budismo, do shintoísmo, de qualquer outro ismo, menos para o lado do cristianismo. Então, a única forma e a forma correta de conhecermos esse assunto é lendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus. Como o salmista Davi disse: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. E o Senhor Jesus Cristo afirmou: errais vós, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Estão errando. Então, nesse assunto de batalha espiritual, ou de conhecendo as astutas ciladas do diabo, não podemos confundir o nosso inimigo com a carne e o sangue, com o homem, com a pessoa humana. Porque Paulo diz: nós não temos que combater contra a carne e o sangue. Então a minha luta não é contra o meu irmão. A minha luta não é contra o meu semelhante, não é de um crente contra o outro. A nossa luta é contra as hostes espirituais na região celeste. São forças espirituais, poderes. Vejam aquele hino que diz: nem poder, nem altura, nem profundidade, é a palavra de Deus, né? Poderá nos separar do amor de Deus, diz Paulo, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. É um hino que eu não vou chamar de corinho, mas vou chamar de um hino. É um hino de uma mensagem grandiosa. Então nós temos que lutar contra a carne e o sangue. Quem são então os nossos verdadeiros inimigos?
não são as pessoas. Os nossos verdadeiros inimigos não são as pessoas. Então, é tão fácil esquecer isso. A gente pensa, por qualquer coisinha, a gente está agindo como criança, deixando de falar com o nosso irmão, deixando de falar com o nosso próximo, como se eles fossem os nossos inimigos. Mas não é. E é fácil esquecer que eles não são nossos inimigos. Até os discípulos, eles tinham dificuldades de lembrar disso. Quando a caminho de Jerusalém, Jesus e os discípulos precisavam passar por uma vila, de samaritanos, e eles impediram de Jesus passar por lá. Foi que os discípulos disseram: Senhor, queres que oremos e façamos descer fogo do céu e consuma a todos? Senhor, permite que oremos para que o fogo do céu caia e destrua a todos. O que foi que Jesus Cristo falou? Vós não sabeis de que espírito sois. Eu não vim destruir as almas dos homens, mas eu vim salvá-las. Então, eles não entendiam que o verdadeiro inimigo não era a carne e o sangue. Eles estavam fazendo aquilo justamente porque queriam fazer e por influência satânica. Mas isso não lhes dava o direito ao perdão, nem de se considerarem inocentes. E Pedro? O que foi que Pedro fez? Quando os soldados vieram, trazidos por Judas, para prender a Jesus. Pedro saca da sua espada, desfere um golpe que corta a orelha do soldado. Jesus repreende a Pedro e diz: põe a tua espada na bainha. Obrigado. Põe a tua espada na bainha. Tu não sabes, se eu quisesse, oraria a meu Pai e ele me daria uma legião de anjos, enviaria uma legião de anjos para me defender. Jesus pegou a orelha daquele soldado, colocou no seu lugar e ele ficou são. Então, não é assim. Ele não se lembrou, Pedro não se lembrou que o nosso inimigo não é a carne e o sangue. E Cristo nunca se esqueceu disso. Então, lá em Mateus, Pedro faz uma maravilhosa confissão. Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus afirmou o quê? Jesus afirmou que aquela revelação não fora feita pela carne e o sangue. Estão vendo a diferença? De uma atitude para outra. Pedro disse: Senhor, nunca irás à cruz. Tu não irás morrer. Arreda de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas do homem, de Deus, mas das coisas do homem. Estão entendendo a diferença de uma batalha espiritual? Então Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Cristo disse que essa revelação não foi feita por meio da carne, por meio de uma natureza decaída, mas sim feita por uma natureza nova que Deus, pelo seu Espírito Santo, havia implantado na vida e na pessoa de Pedro. Em seguida, Jesus passou a dizer novamente que ia necessário ir a Jerusalém. Então Pedro reage: Senhor, não há de acontecer isso. Então Cristo repreende mais uma vez: vá de retro, Satanás, arreda Satanás, para trás, porque tu não cogitas das coisas do homem. Então Cristo conheceu, como não poderia deixar de ser, mais uma vez, que o inimigo não era a carne e o sangue. Então Satanás, ele está em plena atuação aqui no Novo Testamento. Nós vimos ele atuando ligeiramente no Antigo Testamento, e aqui Satanás atua no Novo Testamento e age muitas vezes através dos próprios discípulos de Cristo. Daí, irmãos, a premente necessidade de nós conhecermos o nosso inimigo, de nós sabermos como lidar com situações que muitas vezes aparentam ser uma situação boa, uma situação cristã, uma situação lógica, uma situação
pretensamente aceitável, mas não é. Qual o problema de numerar o povo? O problema era que Deus não queria. Deus queria que Davi confiasse plenamente nele. E mais tarde Davi disse que uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. Parece que Davi aprendeu a lição, com tudo aquilo que ele passou. Em nossos lares, muitas vezes, entre maridos e esposas, o que acontece quando o marido ou a esposa faz algo que desagrada um ao outro? O marido pensa logo que a mulher ou o pastor, pastor, presbítero, diácono, membro comum ou não, pensa logo que a mulher é um obstáculo para a sua vida, para que ele faça a vontade de Deus. Pode acontecer, irmãos. Essa mulher é um obstáculo na minha vida para eu fazer a vontade de Deus. Esse homem é um obstáculo na minha vida para eu fazer a vontade de Deus. Mas não é assim. Paulo diz que o marido descrente, ele é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos. Não é um obstáculo. Muitas vezes é uma pedra de tropeço para que você se torne um crente mais afável, se torne um crente mais consagrado diante de determinadas circunstâncias. Talvez você já tenha escutado alguém dizer: mas se a esposa de fulano ou o marido de fulana fosse mais consagrado, ele participaria mais das atividades da igreja. Talvez ele fosse uma bênção na vida da igreja. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não nos degladiemos em casa, nos nossos lares, porque os nossos lares são santos, são abençoados por Deus. Que haja marido descrente, que haja esposa descrente, que haja filhos que não obedecem ao Evangelho, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E nós devemos lutar, sabe como? Com a Bíblia na nossa mente constantemente, com a leitura da palavra de Deus, com meditação, gastando hora em oração, tempo com oração, com meditação da palavra de Deus, lendo bons livros evangélicos. Em segundo lugar, como não devemos confundir o inimigo com pessoas, carne e sangue, para que não pensemos que estamos lutando contra alguém que é igual a nós. Esse é o segundo motivo porque não podemos confundir o nosso inimigo com a carne e o sangue. Não devemos confundir o inimigo, Satanás, com pessoas, para que não pensemos que estamos lutando contra alguém que é igual a nós. Não, não é. A nossa luta é contra alguém muito mais poderoso, cuja pessoa contra a qual nós aparentemente lutamos, ela pode até estar influenciada por uma ação inimiga, mas não é contra ela. Quando Jesus Cristo expulsou os demônios daquele garoto mudo, do endemoniado gadareno, Jesus não agrediu a vítima, não sacudiu, não esmurrou, não jogou o paletó nele. Jesus simplesmente, com a autoridade divina, como Deus que é,
ele diz: eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Nós estamos vendo pessoas hoje que saem, cuja possessão demoníaca, e pode até sair, expelir demônio, porque muitos naquele tempo expeliam demônios sem ser nem crente, sem ser evangélico, sem ser apóstolo, sem ser discípulo de Cristo. Mas a pessoa continuava incrédula do mesmo jeito, perdida, sem salvação e sem Cristo no seu coração. Então, nós não estamos lutando contra a carne. Nós não lutamos contra um sistema político, ou contra uma estrutura, contra uma organização. Não. A nossa batalha é contra seres espirituais, e só será ganha com a utilização das armas espirituais. E Paulo diz que as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa guerra, as quais devemos empunhar, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, para a destruição desses poderes. Então nós iremos batalhar contra o nosso inimigo até a última hora, até Cristo nos levar, quer seja pela morte, quer seja pelo arrebatamento da igreja. A nossa luta não tem fim contra Satanás. Ele não dá trégua. Lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, diz que ele se afastou quando Jesus foi tentado no deserto. Quando terminaram os dias da tentação de Jesus no deserto, os Evangelhos narram que Satanás se ausentou dele para sempre. Não foi? Foi isso? Não, a Bíblia diz que ele se ausentou por um pouco de tempo. Daqui a pouco estava Satanás em Judas, usando Pedro, usando tantas outras pessoas, os saduceus, os fariseus, os soldados romanos, Pilatos, Barrabás. Ele nos abandona por um tempo. Por isso ele está ao nosso derredor. Ele nos deixa por um pouco de tempo, mas ele fica olhando de longe. Fica observando de longe. Precisamos conhecer quem é Satanás, o que ele faz e qual é o seu destino. Quem é Satanás? Satanás era um anjo criado por Deus. Tu eras querubim ungido sobre as hostes celestiais te constituí. Andavas entre as pedras preciosas, mas perfeito eras, até que se achou iniquidade no teu coração. Então era um anjo, era um querubim ungido, poderoso, comandava as nações. E lá em Ezequiel, no capítulo 14, se eu não me engano, o profeta falando sobre o rei de Tiro, ele diz: tu que debilitavas as nações, que dominava. Então ele é poderoso, elevado em poder. Ele lutou contra Miguel e seus anjos, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Vamos abrir nossas Bíblias? Apocalipse 12, verso 9. O que é que diz? Apocalipse 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sedutor aqui é enganador, de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ele está narrando aqui aquilo que houve lá na eternidade passada, que Satanás foi atirado do céu à terra,
quando Deus disse: até que se achou iniquidade em ti, e o expulsou com as suas hostes. A terça parte dos anjos foi com ele. Então ele era líder de seres angelicais. Ou melhor, ele é líder de seres angelicais caídos, líder de demônios. Os fariseus disseram acerca de Jesus Cristo, blasfemando contra ele: tu expulsas Satanás pelo espírito de Beelzebu. E Jesus Cristo diante disso: toda blasfêmia dita contra o Filho do Homem perdoada, mas aquele que pecar contra o Espírito, que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem o perdão de Deus nem agora e nem na eternidade. Porque blasfemar, dizer que Jesus Cristo expulsava demônios pelo espírito de Satanás, é atribuir a ação do Espírito Santo a Satanás. E para esse não tem perdão, porque ele fez ou faz essa declaração deliberadamente. Para eles não há mais oportunidade de salvação, porque assim disse o Senhor Jesus Cristo. Nem neste século, nem na eternidade. Ele tem suas hostes poderosas. Paulo chama de principados e potestades, e chama príncipes deste mundo. Portanto, ele tem mais poder que os homens, porém não tem mais poder do que Deus. Satanás, ele exerce poder debaixo da autoridade de Deus, e nada ele faz sem a permissão, sem a vontade permissiva de Deus, e sem que Deus esteja no limite e no controle da situação. É como se Deus estivesse com a corrente no seu pescoço, soltasse um pouquinho aquela corrente, mas ele não passa daquela porta. Como alguém que tem um cão bravio, tem o cão sob o seu controle, numa corrente, chega o ladrão, e ele açoita o cachorro em cima do ladrão, mas o cão não passa daquele lugar. É assim que Satanás detém autoridade, ou que Deus detém autoridade sobre Satanás. E Satanás detém autoridade sobre aqueles que não são crentes, porque ele é pai deles. Ele é o pai da mentira. Em João 8,44, Jesus Cristo disse: vós sois filhos disse aos fariseus, vós sois filhos do diabo, porque ele é mentiroso e homicida desde o princípio, e quereis satisfazer a vontade de vosso pai, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, Satanás é totalmente mau. Não existe nada bom na pessoa de Satanás. Nada bom, nenhuma atitude boa. Ele é mau porque é da sua natureza, porque é da sua índole. A maldade está na sua essência. Então ele é mau. No pior dos homens, ainda pode haver alguma coisa boa. Não é? Jesus Cristo disse que por algum bom pode ser que alguém ouse morrer. Mas em Satanás não. Nada de bom existe em Satanás. Nele não existe nenhuma espécie de bondade. Ele age sem qualquer conduta, sem qualquer escrúpulo. Nele não há limitação para o mal. Não existe limitação para o que é mal em relação a Satanás. Ele é mentiroso, ele é assassino, ele odeia Deus, ele odeia o seu povo. Ele odeia o seu povo. Então, em terceiro lugar, por que nós devemos considerar esse assunto? É importante por 3 motivos, esse é o terceiro motivo. Nós devemos considerar esse assunto, as astutas ciladas do diabo, porque Satanás e suas forças são ardilosos. Satanás e suas forças. Quando eu digo as forças de Satanás, me refiro aos seus assistentes, aos anjos caídos. Eles são ardilosos.
que é uma pessoa ardilosa? É uma pessoa que engana, é um enganador, que pratica coisas para enganar. A irmã Chiquinha, ela foi enganada um tempo desse. Não foi, irmã Chiquinha? Chegou um cidadão na casa dele, dizendo que era um representante da Oi, e tinha que trocar o da Oi, foi? Não, do cartão de crédito, não foi? Que era representante do banco, do cartão de crédito, e estava lá com conversa bonita. Aí, a senhora está com o seu cartão aí para eu pegar o código? Estou. Aí pegou o cartão do Chiquinho, um cartão velho usado lá de telefone, da Oi, que não servia para nada, cartão de celular. E levou o cartão novo. Aí lá vem Chiquinha: João, pelo amor de Deus, tal, assim assado. Faça assim, faça isso, faça aquilo. E ela fez, é ardil. Então Satanás e suas forças são ardilosos, são enganadores. Ele é enganador. Então Paulo, lá em Efésios 6:11, ele diz que nós devemos estar alertas contra as astutas ciladas do diabo. Sobre as astutas ciladas do diabo. Sobre as astutas ciladas do diabo. Age com astúcia, age com sabedoria, com um requinte tal de sabedoria e maldade, misturado com maldade, que se não tivermos afinados com a vontade de Deus, nós não descobrimos. E às vezes quando a gente vem descobrir é tarde demais. Então, Paulo mostra isso. E cilada quer dizer truque, né, de armação, armadilha. Uma cilada é uma armadilha, uma tucaia. O bandido bota uma tucaia para matar uma pessoa, para assaltar, para roubar. Aquilo é uma cilada. Então, Satanás também ele é mestre na sedução. Ele é mestre no engano. Mestre no engano. Ele sabe como corromper o pensamento do homem. Ele sabe como corromper ensinos falsos. Ele sabe como corromper ideias, projetos, opiniões. E nós temos que ter cuidado, porque ele é mestre em sedução. Como é que Satanás e seus anjos foram derrotados? Como eles foram derrotados? A Bíblia diz que Jesus Cristo triunfou contra eles na cruz, não foi? Cravando o quê? A cédula da separação. Satanás e seus anjos, eles foram derrotados através da vida sem pecado, morte sacrificial e ressurreição triunfal do Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo diz, graças a Deus, que nos dá a vitória através de Jesus Cristo. Quando ele diz, quem me livrará deste corpo mortal, do corpo desta morte? Ele olha para um lado, olha para o outro, não vê solução para a salvação da sua alma, para o pecado que, como ele diz, tão de perto me rodeia. Ele olha para Cristo e diz, graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Jesus derrotou Satanás na cruz, expondo as suas hostes ao ridículo. O que nós estamos vendo na atualmente, são pequenas amostras dos ataques de Satanás contra a sua igreja. Não é? São amostras, são as últimas investidas dele, antes da sua destruição final. Porque isso está escrito. Satanás desceu até os moradores da terra, sabendo que pouco tempo lhe resta a ele. Ai de vós, moradores da terra. Então o alvo de Satanás tem um alvo, tem um objetivo, que é destruir a obra de Deus e destruir o seu povo. Por isso
ele agiu tanto no passado e age hoje no presente e agirá, continuará agindo no futuro, até que o Senhor Jesus Cristo venha vitorioso para buscar a sua igreja. E ele não mais terá como atacá-la. Então Satanás tenta destruir a obra de Deus e a sua luta, a sua batalha é direcionada para Deus. Primeiramente para Deus. Uma vez que ele odeia. Paulo, falando acerca da pessoa do anticristo, ele diz que ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou o adora. Nós estamos vendo a preparação para isso aí. Na política, essa preparação para a vinda do anticristo, né? Na política, no poder judiciário, todas as esferas da sociedade. Essa tentativa de calar, de impedir a atuação da igreja, não conseguirá, irmãos. Não conseguirão. É uma tentativa vã, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não prevalecem contra a igreja de Deus. Então ela odeia a Deus e odeia o seu povo. Muitas vezes nós temos dificuldade em entender as coisas de Deus. Mas não é somente isso. Nós temos dificuldade também em entender essas astutas, ou compreendermos as astutas ciladas do diabo. Então, se nós não compreendemos, nós buscamos pelo menos compreender o que Deus está fazendo hoje no mundo, como Deus está agindo na história da humanidade, como é que nós vamos compreender e entender sobre essas artimanhas de Satanás? Nós não procuramos saber a vontade de Deus para a nossa vida, o destino deste mundo dentro da vontade de Deus. Então, temos dificuldade nesse sentido. Imagine para entendermos as astutas ciladas do diabo. Se nós não entendemos a Deus, o que Ele está fazendo neste mundo, também não vamos entender o que Satanás está fazendo para opor a Deus. As pessoas assistem novela, assistem programas de televisão e acham a coisa mais comum do mundo. Aquelas mulheres com roupas sumárias, dançando, né, fazendo uma dança sensual, e as pessoas acham aquilo engraçado. As pessoas veem homossexuais com graça, com aquela maneira deles serem, fazendo tudo aquilo, e as pessoas acham engraçado. Nós não estamos, muitos crentes não estão tendo o discernimento necessário, porque não estão agindo, não estão lendo a Bíblia, não estão orando, não estão lendo a palavra de Deus, para se certificar do que é que Deus está fazendo, como Deus está agindo. E nós vamos achando tudo muito bonitinho, muito comum. Então, se nós não entendemos o que Deus está fazendo no mundo, não vamos entender o que Satanás está fazendo para opor a Deus. Porque quanto mais lermos a Bíblia, quanto mais orarmos, quanto mais nos santificarmos, nós vamos criando ojeriza por essas coisas, nojo por tudo isso, por essa imoralidade desenfreada, por essa injustiça que está havendo, por esse desrespeito às coisas de Deus. Mas nós ouvimos muitas vezes e ficamos calados porque não temos argumento. Então ele procura destruir a obra de Deus em dois campos diferentes. Primeiro, no campo da criação e no campo da redenção. No campo da criação, quando Deus criou todas as coisas, criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ele entrou no jardim do Éden, entrou numa serpente e tentou os nossos primeiros pais, que vivia no estado de pureza moral diante de Deus. E Deus tinha observado que tudo aquilo que ele tinha feito era muito bom.
Então, lá no capítulo 3, nós vemos Deus amaldiçoando a terra, expulsando o homem do jardim, a morte adentrando no mundo e os danos sendo causados à criação por um ato de desobediência, por se dar ouvido a Satanás. Maldita é a terra por tua causa. Ela produzirá cardos e abrolhos, erva daninha. E a morte entrou pela primeira vez na criação. Então, lá em Gênesis 4, nós vemos Caim matando o seu próprio irmão, como qualquer criminoso hoje em dia faz. Como qualquer criminoso, astutamente, e ainda age cinicamente quando é perguntado por Deus: onde está teu irmão? Ora, sou eu por acaso o tutor, o guardião do meu irmão? Não é isso que nós vemos aí hoje em dia? As vidas são ceifadas e os bandidos agem no maior cinismo do mundo. A justiça não faz nada, se prende e se solta a toque de caixa. É o ministério da injustiça atuando. Não é a justiça, não. Paulo diz que o ministério da injustiça opera até que do meio seja tirado. Haverá um dia que isso vai acabar. Então a nossa luta contra Satanás irá ter um fim. Mas agora é necessário, como Pedro diz, que nós sejamos contristados por um pouco de tempo. Então, no capítulo 5 e 6 de Gênesis, a maldade continua crescendo a ponto de entristecer a Deus acerca da sua própria criação. Disse o Senhor: me arrependo de haver criado o homem. Os dias da sua vida serão 120 anos. Manda Noé construir aquela arca. Deus manda um grande dilúvio que destrói tudo e a todos. Somente Noé, seus filhos, suas filhas e seus genros entraram na arca, e sua esposa. 8 pessoas ao todo, e um casal de animal, para preservar a semente da criação original. Então, daí por diante, o que acontece? Basta nós lermos os relatos da história, os anais da história humana, tanto biblicamente falando, dentro da Bíblia, quanto a história comum, a história geral, essa história que nós vemos na escola: guerras, catástrofes, mortes, violência, imoralidade, satanismo, destruição do meio ambiente, as pessoas desesperadas, faltando significado para a vida, pessoas se suicidando, o suicídio cada vez mais aumentando, entre até mesmo pessoas evangélicas, pessoas crentes, servos de Deus, entre pastores. Como é, irmãos, que nós saímos lá de Gênesis, no capítulo 1, onde Deus viu que tudo era bom, e chegamos nessa situação. O que foi que aconteceu? O inimigo causou esse dano. Satanás causou esse dano. Lembra-se daquela parábola de Jesus? Ele contou que o semeador saiu a semear e o inimigo veio e semeou trigo no campo. O trigo, quando ele está crescendo, juntamente com o joio, eles se parecem, são idênticos. Só quando ele cresce, começa a botar a sua semente, é que ele é distinguido. Senhor, vamos arrancar o joio juntamente com o trigo? Não, esperem, deixe o trigo crescer. E quando o trigo crescer, eu ajuntarei o trigo nos meus celeiros.
e o joio será arrancado e levado ao fogo. O que aconteceu? Veio o inimigo à noite e causou esse dano. Satanás veio de forma bem sucedida. Tentou Adão, tentou Eva, levou Adão a pecar. Então o pecado entra no mundo e muda tudo. Até a natureza, Paulo diz que foi atingida, foi sacrificada pela ação de Satanás. Lá em Romanos ele diz que a própria natureza geme até agora, aguardando o dia da sua redenção. A natureza aguarda o dia da sua redenção. O dia em que o Senhor criará novos céus e nova terra, e haverá um novo jardim, com a árvore da vida plantada no meio. E o Senhor afastará dos nossos olhos, fará cessar dos nossos olhos toda lágrima. Então nós não podemos deixar de compreender a estratégia, quer dizer, a sistemática que é usada por Satanás e sua obra nesse mundo. Então isso, se nós não compreendermos essa estratégia de Satanás e a obra dele no mundo, isso vai nos levar a ter uma visão distorcida da história como ela deve ser contada. E para concluir, irmãos, eu gostaria de mostrar aos irmãos 3 alvos específicos que Satanás se utiliza deles para destruir a obra de Deus. 3 alvos específicos que Satanás usa, ou usou e usa. Primeiramente, ele investiu contra Jesus Cristo, investiu contra a igreja de Cristo, como corpo de Cristo, a igreja como não como organização, mas como um organismo. E ele investe também contra os eleitos de Deus. Então, contra Jesus Cristo, o que ele fez? Ele investiu e se opôs a Cristo todos os momentos da existência de Cristo, desde o seu nascimento. No Antigo Testamento também, os seus esforços para evitar o nascimento de Cristo. E no Novo Testamento ordenou a morte dos inocentes, crianças de 2 anos abaixo. Era passada ao fio da espada. Diz a história, diz a tradição, que eles jogavam a criança para o alto e espetava na ponta da espada. Jesus Cristo foi para o Egito. Por isso que está escrito lá no Isaías ou Ezequiel: do Egito chamei o meu filho. Era uma profecia acerca de Cristo. Embora não seja mencionado nesses eventos diretamente, explicitamente, mas nós vemos as impressões, as marcas dos dedos de Satanás nessa atuação toda, em todas essas cenas. No começo do ministério de Cristo, Cristo ao chegar à cruz, usando Pedro para desviar a Cristo da cruz, do seu propósito redentor, na própria cruz do Calvário, Satanás lança contra Cristo o que ele tinha de melhor, né? Se és filho de Deus, desce da cruz, através daquele ladrão, salva-te a ti e a nós. Satanás não perdoa. Então, nada conseguiu no seu intento. Nada. Em segundo lugar, Satanás usa a igreja, a comunidade redimida, como organismo, não como organização local, mas como organismo, se bem que a organização local ela faz parte, né, do maior que é o organismo, que é a igreja militante. Então Satanás, ele investe contra essa comunidade, e embora ele não prevaleça contra ela, mas mesmo assim ele tem lançado os seus dardos, as suas lanças inflamadas, cheias de veneno mortal, mortífero contra as igrejas, contra a igreja de Deus. E ele usa pessoas.
essas desavenças todas que existem por aí afora entre igrejas, nada mais é do que a ação demoníaca, satânica, para separar, para desestabilizar, para perturbar a ordem e a comunhão da igreja de Deus, porque ele não está satisfeito. Então ele age como? Divide para enfraquecer. Dividir para enfraquecer. Essa é a temática constante de Satanás. Mas ele não pode prevalecer. Lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo faz a igreja nascer. Lá em Atos 3 a 6, nós vemos a luta dessa igreja contra o mundanismo, contra a perseguição. E o que aconteceu? Crentes foram mortos, perseguidos, jogados, queimados vivos, jogados aos leões, cortados ao meio. O que aconteceu? O inimigo plantou o joio. O inimigo fez aquilo. Satanás é impiedoso. Ele levou o povo de Israel a sacrificar seus próprios filhos inocentes, criancinhas de peito, nos braços incandescentes do Deus Baal. Aquela estátua de bronze oca, cheia de brasa, com os braços estendidos, e o povo de Israel ia lá sacrificar seus filhos. Que coisa terrível, irmãos. Se nós víssemos uma cena hoje em dia dessa, nós seríamos capazes de partir para cima, para agredir, na defesa da vida. Mas o que foi que aconteceu? O inimigo, Satanás, está constantemente procurando destruir a igreja de Cristo, a sua obra, e muitas vezes os instrumentos mais eficazes que ele usa são os próprios membros da igreja, por incrível que pareça. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Em terceiro lugar, ele usa os crentes individualmente. E por isso nós não podemos esquecer, porque nós estamos em guerra. Porque nós somos um vaso frágil. Nós temos o Evangelho dentro de nós. Paulo diz que nós somos como vasos frágeis. Deus pôs o Evangelho em nós como vasos fracos que nós somos. Mas esse vaso, ele é precioso, mas é frágil. Vaso de barro. Então, nós não podemos esquecer que estamos em guerra. Ele é o inimigo jurado das nossas almas. O inimigo jurado das nossas almas. Sabe o que quer dizer isso? O indivíduo, quando jura outro de morte, ele vai matar. Se um bandido jurava uma pessoa de morte, ele vai fazer tudo para matar. Ele pode até não conseguir matar, mas no seu íntimo ele já matou, porque ele está jurado de morte. Então nós não podemos esquecer o que a Bíblia fala acerca de Satanás. Há um império maligno que está tentando resistir a Deus. E o objetivo desse império é destruir a obra e o seu povo. E nós devemos agir como? Ficar com medo? Ficar usando palavras vãs? Está repreendido? Bater o pé para Satanás? Não. Nós temos de ficar firmes no Senhor. Como diz Paulo lá em Efésios, sede firmes no Senhor,
e na força do seu poder. Firmes e inabaláveis. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o versículo 10 do capítulo 6. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. É o versículo 13 em diante, até o final do capítulo, até o versículo 20. Deus já reivindicou o sucesso da nossa batalha. Nós somos vencedores. Paulo diz que nós não somos daqueles que recuam. Não é característica do crente recuar, mas ele diz: nós somos daqueles que avançam para a conservação da vida. Só quem retrocede são os covardes. São aqueles que estão escritos lá no Apocalipse capítulo 21. Ficarão de fora os cães, os efeminados, os ladrões, os roubadores, os idólatras, os covardes. Nós não somos daqueles que recuam. Deus já reivindicou o sucesso para a nossa batalha. E a nossa batalha é uma batalha de Cristo. Há um hino que nós cantávamos muito no coral: Cristo comandante sempre nos será. Na batalha santa sempre marchará. Nunca as suas hostes abandonará. Seguiremos até o fim. Cristo não abandona um soldado. O nosso general não abandona um soldado ferido no campo de batalha. Mas ele vem resgatar-nos. Resgata a nossa alma no momento próprio, para dizer a cada um de nós: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco te constituí, sobre o muito pouco te constituí, sobre o muito foste fiel. Entra no reino do teu Senhor. É essa saudação que o Senhor Jesus Cristo fará a todos aqueles que amam a sua vinda. Então a vitória nos está garantida. Nós podemos até nos embaralhar nas batalhas, perder uma batalha ou outra, mas a vitória final nos está assegurada. Nós podemos fracassar, porque somos carne, somos falhos, mas 7 vezes cairá o justo e se levantará. Deus, irmão, não, pastor Armando dizia: Deus não tem prazer, irmão, na nossa queda, mas no nosso levantar. Deus se alegra com o nosso levantar, porque Ele mesmo é quem nos levanta. Nós não nos levantamos pelo nosso próprio esforço. Ele estende a mão para nós. Como diz aquele hino: quando Cristo estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, desprezível pecador, quando Ele estendeu sua mão para mim. Então é Deus estendendo a sua mão. Tem um hino por aí que diz: segura na mão de Deus, mas está errada a letra. Não é segura na mão de Deus, é Deus que segura na nossa mão. Nós não podemos segurar na mão de Deus. É Ele que nos toma pela mão. Paulo diz que Ele nos resgatou do império das trevas. Esse resgatar é tomar pela mão e puxar. Ele nos resgatou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu, que deu as ovelhas, é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então Deus já reivindicou a nossa vitória. Nós somos uma obra do Senhor, a igreja, a noiva de Cristo, a menina dos seus olhos, cujas investidas do inferno não podem prevalecer contra ela.
as portas do inferno podem se abrir, legiões de demônios podem sair de lá e rodear todos os crentes, mas eles não poderão nada contra a igreja de Deus. Então Satanás, não se engane, ele gostaria muito de ter qualquer um de nós na sua mão, para fazer o que ele bem quisesse. Gostaria. Ele se ufanaria com essa atitude. Mas ele não pode fazer isso. Pedro, Satanás te pediu para se andar, mas eu orei por ti, disse o Senhor Jesus Cristo. Então Satanás gostaria muito de ter qualquer crente na mão dele, mas Cristo não abrirá mão da nossa segurança. Irmãos, embora essa batalha ela esteja sendo travada com toda a sua força, com todo o seu ardor, a vitória ela já está assegurada. Por isso nós devemos estar firmes, não temer. Não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes quem? A Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. É esse que nós devemos temer. Então, fiquemos firmes. Não abandonemos a nossa fé. Jamais duvidemos da graça de Deus em nossa vida. Que Ele nos resgatou. Esse resgate que Paulo fala, desse império do mal, é grandioso. E é uma segurança eterna. Por isso, os reformados, eles declararam com muita ênfase a segurança, a doutrina da segurança eterna dos crentes. Crente não pode perder salvação. Se não tiver certeza de salvação, se achar que perdeu a salvação, pode até achar e nem ter perdido. É um ensino errado. O crente está seguro nas mãos de Deus, e é Deus quem os sustenta. Paulo diz: quem os condenará? Nada pode nos separar deste amor. Que o Senhor nos abençoe, nos faça cada vez mais vitoriosos em Jesus Cristo, para a sua honra e para a sua glória. Amém.